na linha do tempo. Bom, mas vamos então falar do tema que nos traz aqui hoje, é o tema chamado Um Homem do Mundo. E é interessante, antes de eu explicar de onde é que surgiu esse tema, é porque nessa pandemia, com o aumento gigantesco da demanda de lives, de palestras, eu tenho adotado uma estratégia de vez em quando, para dar uma mudada, de pegar algum capítulo de um livro, seja de Kardec, seja de Leon Denis, do Chico, os autores que eu tenho mais estudado, Kai Barchuta também eu tenho feito isso bastante, e refletido sobre aquele capítulo, claro que vinculando outras reflexões, não vai ficar preso só nele. E tem um livro que tem me agradado muito, eu já li ele tem um certo tempo, mas tem me auxiliado bastante nas reflexões, a gente tem explorado bastante, que é o livro Luz Acima, psicografia do nosso Chico, ditado pelo espírito Irmão X. Irmão X tem vários livros, ora com o nome Irmão X, ora com o seu nome verdadeiro, Humberto de Campos. O mais famoso, Boa Nova, mas eu adoro Luz Acima e O Instante da Vida. São dois livros muito especiais, que eu tenho um carinho enorme por eles. E quem não leu, quem não estudou, vale a pena. São capítulos curtos, com 3, 4 páginas. Dá para criar uma metazinha ali pequena de ler um capítulo por dia. 3, 4 páginas, vai daí, mesmo que a pessoa leia devagar, uns 5, 6 minutos de leitura, a gente dedica alguns outros mais para reflexão, um total de 10 minutos, e a gente vai ter uma boa reflexão, um bom aprendizado para que nos auxilie a vivenciar. É o que eu sempre digo, esses livros de contos, de histórias, de narrativas de Humberto de Campos, de Irmão X, a gente não tem que ficar preocupado com os detalhes, assim, mas será que aconteceu isso mesmo? A gente vai ficar preocupado com os detalhes para tentar extrair isso para a nossa vida, alguma coisa de importante para a nossa vivência. Mas não vamos ficar preocupados, que eu vejo muito nas redes sociais, mas Humberto de Campos falou isso aí não acontece assim. Vamos respeitar, vamos dizer assim, o talento do autor em criar também, com os seus simbolismos, uma história que pode vir recheada ali de coisas que não acontecem na literalidade, mas que trazem em si reflexões profundas e práticas. Então, aqui a gente vai falar hoje da história do Sidônio Gonçalves. Eu acho bom esses nomes, são uns nomes diferentes assim, mas vamos esquecer Sidônio Gonçalves, vamos nos colocar na história. Então, sempre que a gente for falar do Sidônio, vamos tentar ver se, será que isso aqui encaixa na minha vida? Na minha trajetória, que aqui ele vai explorar muito a trajetória de Sidônio enquanto espírita, inclusive. Então, será que Sidônio fala de mim? Isso é importante. Não só aqui com Humberto de Campos, mas quando a gente vai para o Evangelho também, Jesus, naquela sua maneira de contar as parábolas, cheias de símbolos, de alegorias, é importante a gente observar também lá, puxa, será que aquele personagem da parábola fala de mim? Na parábola do bom samaritano, como que eu reagiria se estivesse naquela situação? Se eu estivesse como caído, como eu gostaria que alguém me tratasse? Então, é importante a gente trocar de lugar, seja nas parábolas contadas por Jesus, seja nas muitas histórias que Humberto de Campos, Irmão X, vai nos trazer ao longo dos seus vários livros. Então, aqui vai falar de Sidônio Gonçalves. Boa noite, amigos que chegaram depois aí. Joesmar, a Solange, a Maria Helena já tinha chegado aí, Leon Diniz. Rapaz, eu gosto do Leon Denis, hein? Leon Denis, seu nome aqui já me agradou bastante. Seja bem-vindo, meus amigos. Armilon, Anne-Marie também está aí, a Laura. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Quem quiser deixar algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade, que se der um espaço aqui, um tempo, a gente tenta também responder, comentar. A Marilena comentou, colocarmos-nos na história é essencial, é importante, porque senão a gente vai só contemplar. E a contemplação tem a sua importância, mas ficar aqui, nossa, como é que o Irmão X é maravilhoso, como ele escreve bem, como ele tem um vocabulário rico, como ele consegue traduzir em palavras simples aquilo que a gente pensa e não consegue escrever e falar. A gente pode ficar aqui elogiando o Irmão X a live inteira, mas se a gente não se colocar na história, ou colocar a história dentro de nós, esse duplo movimento, a gente vai perder energia, vai perder tempo.
Então vamos lá. Sidônio Gonçalves era um homem inteligente, cuidava de todos os interesses da vida terrena com invulgar maestria. Sua capacidade inventiva na zona do ganho financeiro era invejável. De longe cercava negócios lucrativos. Identificava os fatores de ordem econômica usando tão grande tirocínio que suas contas eram sempre as de multiplicar. Bom, pessoal, fiquem tranquilos que eu não vou ler tudo. Eu vou lendo trechos aqui, fazendo uma pausa para não ficar cansativo, depois avanço um pouco mais, pauso de novo, para ficar bem menos desgastante para vocês aí, né? E aí, então, a gente percebe aqui que até então era um homem bem-sucedido nas questões mundanas, nas questões financeiras. E a gente não vai aqui condenar o sucesso financeiro. A gente não vai aqui condenar a pessoa que se dá bem na profissão, se dá bem no sentido material da profissão. Kardec, lá no Livro dos Espíritos, trabalha essa questão. Se a riqueza é conquistada pelos meios honestos, pelas formas corretas, beleza. Mas é uma responsabilidade para ela fazer bom uso daquilo que ela conquistou, mesmo de maneira honesta. E aí começa o irmão X a trazer para o campo espiritual e vai nos dizer: e dava prazer vê-lo nas conversações evangélicas, junto aos colegas de trabalho espiritista. Revelava surpreendente espontaneidade nos conceitos felizes. Não chegava a comprometer-se na tribuna, mas fazia profissão de fé na palestra brilhante e macia. Então era alguém que adorava falar do espiritismo, alguém que adorava divulgar a doutrina espírita, falar dos textos evangélicos era com ele mesmo. Por isso que eu falo que a gente precisa se encaixar na história, porque, de certa forma, o espírita, o trabalhador espírita, gosta, mesmo que ele não faça palestras, que ele não esteja lá na tribuna, mas sempre num grupo de estudo, ele participa. Então, é importante a gente falar e divulgar. Isso aqui não é para diminuir a nossa vontade de divulgação. É só para ampliar um pouco a reflexão, baseado num caso aqui que a gente acredita ser verídico, apesar de ter o colorido, de certa forma, do autor. Então, os amigos espirituais, então veja que primeiro falou do sucesso na vida profissional, aí fala um pouco da atuação dele no movimento espírita, e agora vai ver como que os amigos espirituais enxergavam a situação. Os amigos espirituais, observando-lhe a acuidade intelectual, tudo faziam para chamá-lo ao desbravamento de caminhos para a esfera mais alta, mobilizando recursos indiretos. Isso aqui eu circulei aqui no meu livro. Meu livro é uma bagunça, ele fica rabiscado. Eu sei que tem gente que não gosta, mas olha aqui para vocês verem o que vira um livro quando vai ser estudado para lá. Ele vira bolinha, quadradinho, risquinho, puxa uma seta para um lado. Não sei se vocês gostam disso, mas eu adoro. No começo eu tinha ciúme, depois eu pensei, gente, isso aqui vai ficar para quem depois? Se eu desencarnar, vamos aproveitar, vamos explorar o espaço ao máximo, né? Então eu cheguei a circular aqui a questão dos recursos indiretos. Porque os espíritos superiores, eles não vão mandar no nosso WhatsApp um recado daquilo que eles gostariam que nós fizéssemos. Tudo vai ser de maneira muito sutil, de maneira, mesmo que direta, vindo através de um pensamento, não deixa de ser algo indireto, pela subjetividade. Não é algo concreto, que eu vou estar andando na rua, daqui a pouco tem um outdoor. William Jacob, faça isso, assinado o seu mentor espiritual. Então, esses detalhes são importantes da gente perceber. Vamos lembrar lá do encontro já que estamos aqui no núcleo espírita, Paulo e Estevão, né? Saulo, a caminho de Damasco, de repente vê Jesus, fica cego, Senhor, que queres que eu faça? Jesus não falou para Saulo naquele momento tudo o que ele deveria fazer. Primeira indicação, vá para Damasco. Lá te serás dito o que terás que fazer. Ele foi, e aí Saulo foi descobrindo gradativamente, e aí sim, através de uma sintonia muito fina e muito bem feita com o próprio Estevão e com Jesus,
e com vários outros guias espirituais, ele foi conduzindo a sua vida naquilo que era o seu propósito, a sua missão. Mas, no primeiro momento, Jesus não lhe disse tudo o que ele tinha que fazer. Ainda bem, né? Que já pensou se tivesse que falar, Saulo, você vai ser apedrejado, você vai quase morrer várias vezes, você vai ser preso, vai ser torturado, vai ser chicoteado, e no final, vai morrer decapitado. Saulo ia olhar para Jesus assim e falar, opa, pensando bem, deixa eu voltar aqui de onde eu vim, porque para onde eu vou não é legal. Então, boa noite, Simeão, boa noite, Cláudia, Tânia, sejam todos bem-vindos aí. Então, esses recursos, eles são nos oferecidos de maneira indireta. E aí, vão dizer aqui que Sidônio era um homem admirável no jogo das aquisições transitórias, que não faria se aplicasse à mente as propriedades eternas do espírito. Então, o que os espíritos pretendiam aqui é fazer com que Sidônio direcionasse um pouco daquela energia tão bem sucedida nas questões transitórias para as questões permanentes e duráveis e eternas, aquisições espirituais. Em razão disso, congregaram-se parentes próximos e remotos no outro mundo, a fim de lhe soerguerem o padrão íntimo. E aí crivaram-no de mensagens consoladoras e elevadas, puseram-lhe nas mãos, por intermédio de valiosos amigos, centenas de livros notáveis e avisos santificantes. Devia ser bom e útil, valendo-se da vida terrena para iluminar-se. E a gente sabe que o livro provoca uma iluminação no ser impressionante. Aqui eu faço até um parênteses. Não é só livro espírita. Mesmo o livro não espírita, mas que nos auxilia, é importante a gente olhar, estudar a literatura nacional, a própria literatura internacional, livros, né, vão para o campo da história, para o campo da ciência, da economia, da sociologia, os romances clássicos, tudo tem a sua importância. E se o livro for, claro, edificante, mesmo que seja nessas outras áreas, é importante que a gente leia, que a gente veja, que a gente dedique um tempo naquilo. E como Sidônio era bem sucedido financeiramente, ele tinha recursos para comprar esses livros. Sidônio, porém, fosse nos salões ou nas ruas, esquivava-se, gentilmente, ao serviço, comentando: quem sou eu, meus amigos? Sou um homem do mundo, atolado em negócios materiais. Não estou preparado em face da sementeira divina. Isso aqui é importante porque é a primeira esquivada que ele dá em relação aos convites que recebeu. É a primeira esquivada. Ele vai falar o quê? Sou um homem do mundo. A Solange comentou aqui que tem livros que nos faz viajar sem sair de casa. E eu até acrescento, Solange, boa noite, Nedina. Leon Denis chega a falar que quando a gente lê um livro, é como se a gente tivesse em contato com o autor. Então a gente vive pensando assim, nossa, eu queria tanto encontrar Allan Kardec, eu queria tanto encontrar o Chico, encontrar Emmanuel, o Leon Denis. Olha, é claro que a gente fala isso na intenção de encontrar espiritualmente, ter um sonho e se encontrar com esses grandes nomes da nossa história. Mas é bom a gente dizer, pode dizer Machado de Assis, essa de Queiroz, enfim, e vários outros. Quando a gente lê, é como se a gente estivesse ali num contato, mesmo que não seja com o espírito materializado, ou mesmo que se aproxima de nós em espírito, o pensamento do autor está ali, materializado. Então, uma vez, um benfeitor espiritual, diante de uma queixa, de alguém que falou assim, mas eu queria tanto dialogar com o benfeitor, e aí vocês só vêm de vez em quando aqui no centro. Poxa, mas tinha que vir com mais frequência, a gente está precisando de orientação. E o benfeitor carinhosamente disse, mas meus amigos, a biblioteca de vocês ali está cheia de benfeitor, dando vários recados para vocês, é só ir na biblioteca pegar alguns livros bons. Lá está o recado de um benfeitor, ou de vários benfeitores. E você pode escolher aquele que mais te agrada, é um contato com eles. Então aqui a gente vai perceber que os benfeitores do além, contudo, não repousavam.
Gonçalves era chamado ao reino do Senhor por meio de 1000 modos. Da linha de conhecimento a que chegara, entretanto, descia sempre, incapaz do impulso de elevação. Então, é um homem que tinha conhecimento, mas quando ele recebia o convite para dar aquele impulso, é como se ele estivesse cristalizado nos interesses mais imediatos. E a gente vai ver aqui agora os convites que ele recebeu e as desculpas que ele deu. Vamos pegar aqui. Se era convidado a visitar doentes, sua resposta era clara: quem sou eu? Nada tenho para dar. Além disso, sinto-me inabilitado para socorrer enfermos. Tenho os nervos em pandarecos. Olha a justificativa. Quando a gente não quer, meus amigos, o que não nos faltam são justificativas, desculpas, lamentações, alegações diversas. Quando algum companheiro, inspirado pelos benevolentes, vinha rogar-lhe o concurso na direção de algum centro de caridade, replicava de pronto: eu? Que pensam de mim? Sou indigno de tal responsabilidade. Minha presença complicaria as questões em vez de resolvê-las. E aí ele vinha aqui recebendo outros convites, dizia que não daria conta, que era muito frágil, e continuava, vai destacar aqui irmão X, continuava frequentando as reuniões evangélicas e prosseguiam os apóstolos da espiritualidade, acenando-lhe ao coração. Detalhe aqui, sugeriram-lhe, certo dia, o desenvolvimento mediúnico. Eu confesso para vocês, quando eu cheguei nessa parte, eu pensei, aqui agora ele vai ceder e ele vai aceitar o convite, porque, de certa forma, o que mais tem no centro espírita é gente querendo desenvolver mediunidade. E aí os benfeitores, então, fizeram um convite, e ele argumentou o seguinte: que péssima lembrança, exclamou melindrado. Tenho de viver muitos séculos antes de tal cometimento. Sou um homem do mundo, dizia de novo, inibido de partilhar de ministério como esse. E aí fizeram um convite para que ele ajudasse crianças. Ele foi dizer assim: eu? Tratar de órfãos abandonados? Que ideia infeliz, procurem outra pessoa. E esfregando as mãos espantadiço acentuava: sou um homem do mundo. Os círculos superiores buscaram, então, localizar-lhe o serviço num asilo, para que a sua mente, por meio da assistência fraternal, conseguisse algum acesso a regiões de pensamentos mais nobres. Sidônio necessitava acender a própria luz. Isso aqui é interessante, porque a gente pensa que os benfeitores virão acender a nossa luz. Meus amigos, os espíritos não criam em nós aquilo que nós não oferecemos. Os espíritos podem ampliar. Lembremos da obsessão. A obsessão, ela se dá a partir do momento em que nós oferecemos o combustível ideal para que os obsessores apenas auxiliem naquilo que nós já oferecemos. No sentido oposto, vale também a reflexão. Os benfeitores não vão criar em nós a disposição para o bem. Eles vão aproveitar aquilo que nós já oferecemos. Porque cada um acende a própria luz. Lembremos da parábola das 10 virgens. Lá não é que as virgens prudentes eram egoístas e não quiseram oferecer o óleo para as virgens tolas. É porque ali Jesus fala do simbolismo. Ninguém consegue transferir luz para o outro. Cada um tem que ir e buscar com quem vende o óleo, no sentido simbólico, ou seja, cada um tem que ir e conquistar o próprio óleo para a candeia. Simbolicamente, na parábola, cada um deve conquistar a própria luz, fazer em si a luz, para que possa compartilhar com o noivo da festa que ele participa. Então, aqui é importante a gente destacar isso. As possibilidades que detinha estavam prestes a extinguir, porque a existência curta na terra já lhe impunha o entardecer. Sidônio estava
perto da desencarnação. Gente, imagine se a gente soubesse exatamente o dia da nossa morte. Como é que ficaria? Será que a gente adiaria para depois os convites que nós recebemos para fazer algo pelos outros? Mesmo que pelo medo, né? Falar, com medo de desencarnar daqui a pouco, eu vou fazer o bem. Até que aquilo que no começo é uma obrigação se torne um hábito, e aquele hábito se torne algo prazeroso, talvez. A existência curta na Terra já lhe impunha um entardecer. O interessado na bênção, contudo, recusou-a. Então, até o último momento, os espíritos tentaram. Todos os convites para fazer algo de bom para o outro foram negados. Registrando o apelo que se lhe dirigia à cooperação, anunciou: absolutamente, não aceita a incumbência. E redizia: quem sou eu? Por fim, os missionários de cima recordaram a oportunidade de amparar alguns loucos ao hospício. Ele esperneou, negou e fugiu. Veio, porém, a hora da partida, e Gonçalves realmente experimentou o coração vazio e angustiado. Nada mais fizera que algemar-se aos interesses efêmeros, e, sem o veículo de carne, não sabia como utilizar a enormidade do tempo além-túmulo. Via-se aflito, sem equilíbrio e sem luz. Eu li um livro recente chamado A Sabedoria das Parábolas. Autoria Humberto Holden, um grande teólogo, um pensador, espiritualista, não é um livro espírita, mas que nos oferece várias reflexões interessantes. Lá ele falava que o problema não é possuir riqueza, mas é ser possuído pela riqueza. Então o problema não é ter bens materiais, mas é se tornar escravo dos bens materiais que se possui. Então, detalhe problemático em relação àquilo que nós adquirimos não é possuir, mas ser possuído. E é o que aconteceu com Sidônio. O problema não era o que ele conquistou, mas é ser preso daquilo que ele conquistou. Não é ter desejos materiais, mas ser escravos dos próprios desejos. E isso é complicado. E eu confesso que é difícil a gente viver no mundo material e, de certa forma, não se ver preso daquilo que possuímos. Por exemplo, hoje nós somos prisioneiros praticamente das nossas redes sociais. Eu não estou aqui falando mal das redes, é só uma reflexão, porque elas podem ser muito bem utilizadas. E são bem utilizadas por muitas pessoas. Mas qual de nós hoje, na primeira coisa que faz no dia e a última que não seja olhar as redes sociais? A primeira coisa. A primeira e a última, né? Antes de dormir, falou, deixa eu ver aqui se tem alguma notificação no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, e aí vai. No dia, quando acorda, deixa eu ver se tem as notificações, porque é certeza que tem, né? Mas de quem é? E o que é? Então, o problema não é ter a rede social, e é um desafio. Eu não falo isso aqui para vocês, eu falo para mim mesmo. É ter a rede social, mas não ser escravo dela. Isso é talvez o grande desafio da encarnação. Pelo menos o meu. E aí, ele vai avançar aqui na leitura dizendo: depois de longas e difíceis peregrinações pelas vias da incompreensão e do sofrimento, foi recebido por dedicado mensageiro celeste, que lhe atendeu às rogativas, tocadas de pranto. Vamos lembrar, até pouco tempo ele estava duro na queda, né? Convite nenhum, de jeito algum. Sidônio ajoelhou-se à frente do sublime missionário, envolvido em seu magnetismo, inundado de amor. Os olhos se lhe abriam. Era o retorno à claridade bendita. Mãos estendidas e trêmulas, interpelou o emissário, que não se mostrava disposto a ouvi-lo.
por muito tempo, em virtude das obrigações que o reclamavam a outros lugares. Mas aí Sidônio implorou: mensageiro do céu, valei-me por quem sois. E olha o detalhe aqui, não é engraçado não, mas não deixa de ser, né? Sempre guardei muita fé na providência divina. Procurei as reuniões edificantes em que os espíritos bons nos ajudavam. Fui um crente e deixei o corpo grosseiro, esperando a admissão nas esferas felizes. De novo, gente, será que Sidônio não fala daquilo que a gente espera? Daqui a pouco um de nós aí desencarna e fala: opa, chega lá e fala: nossa, eu frequentei as reuniões, agora estou aqui, quero ser admitido nas esferas felizes. E o benfeitor ficou o quê? Caladinho, silencioso. E aí Sidônio, inquieto, dizia: não me conheceis, porventura? Se é possível, seja eu agora desfavorecido pelos protetores aos quais recorri? Agora se coloca na condição de vítima, né? Mas que absurdo, vocês não me escutam, não me dão atenção. O preposto de Jesus, estampando indisfarçável tristeza na fisionomia, falou: conheço-o bem. Todas as vezes que lhe enviávamos um apelo de serviço, sua mente dava-se pressa em perguntar pela própria identidade. E aí Sidônio gaguejou e disse: sim, sim. Mas refere-se efetivamente a mim? Sabeis acaso o meu nome? Como não? Esclareceu a entidade evangélica. Você é um homem do mundo. Que é o que ele tanto dizia todas as vezes que era chamado ao serviço edificante. Quando modificar a sua direção, transferindo sua alma de residência, procure-nos. Estaremos prontos a atender. Desviou-se o emissário, seguindo outra rota, e tornando à sombra, Gonçalves, de coração opresso, passou a recordar. Quem era esse homem? O homem do mundo. Então, o que os espíritos disseram? Fique no mundo, meu amigo, que você construiu. Como é que ele vai ser admitido nas esferas felizes se ele não construiu essa esfera feliz em si? O reino do céu, já nos disse Jesus, está dentro de vós. A Mariana falou que vai alegar que conhecia o William Jacob. Não fala isso não, que é perigoso complicar para o seu lado, viu? Mas ele não construiu isso dentro. Isso aqui me faz lembrar até do livro Voltei, do irmão Jacob, até para dizer que nós, Jacobes, não somos boas referências. Irmão Jacob era, de certa forma, um homem importante no movimento espírita, fazia caridade, era vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Mas talvez o que lhe faltou foi colocar sentimento naquilo que fazia. E ao não colocar sentimento, ele demonstrava que não possuía o sentimento que ele tanto necessitava depois. Uma aleluia veio participar da live, vamos colocar aqui no livro para ela aprender. Mas como é que eu vou exigir algo que eu não tenho? A gente, na verdade, recebe de volta aquilo que oferece para a vida. E ali naquele encontro, depois de desencarnado, o Sidônio apenas recebeu de volta aquilo que ele falou a vida inteira. Sou um homem do mundo, então fique no seu mundo, Sidônio. Isso aqui não é para a gente abrir mão de tudo que a gente vive enquanto encarnado. Não é que a gente tem que abrir mão do trabalho profissional, da vida em família, do lazer, dos descansos. Tudo isso extremamente importante e essencial para a vida de encarnado. Mas é necessário a gente abrir espaço para as questões espirituais. Eu não falo aqui de contemplação, não. Eu falo de ajuda ao próximo, ao outro. A vida em sociedade
ela nos implica isso. Olhar para o problema do outro. E não apenas olhar, mas desenvolver a compaixão. Foi talvez o que faltou para Sidônio. Todas as vezes que fora convidado a fazer algo, se ele tivesse compaixão, misericórdia, ternura pelo sofrimento alheio, talvez ele teria feito algo. Então, esse é o desafio, é a gente vivenciar. Porque Leon Denis tem uma frase perturbadora, eu digo. Ele fala assim, não basta crer e saber. Porque Sidônio sabia. Tanto é que ele falava de espiritismo, palestrava a respeito do que sabia. Sidônio acreditava na imortalidade da alma. Acreditava nos princípios espíritas. Mas vai dizer Leon Denis, não basta crer e saber, é necessário viver nossa crença. Aí a gente pensa assim, o que é viver a nossa crença? Leon Denis explica na continuação da frase. Isto é, vivenciar, colocar em prática, nos acontecimentos cotidianos da vida, os princípios superiores que adotamos. Então, viver o espiritismo não é dizer eu creio na reencarnação, eu creio na imortalidade da alma, eu creio em Deus. Até os homens que nós julgamos de má vida, os criminosos, acreditam. Mas a vivência se dá talvez em detalhes. Ontem eu participei do Fórum Espírita de Tupaciguara, Festu. O tema central do evento foi a simplicidade do bem. Que a gente às vezes idealiza, fala, nossa, para eu fazer o bem eu tenho que criar um asilo, tenho que criar uma creche, tenho que criar um centro espírita. E às vezes a gente está pecando nos pequenos detalhes. Num entregador de iFood que vem aqui nos entregar uma comida quentinha debaixo de chuva, enquanto a gente está aqui debaixo de coberta. E a gente nem dá boa noite para ele. Como é que você está, meu amigo? Aceita um copo d'água? Às vezes nós falhamos em casa, quando nem cumprimentamos quem convive com a gente. Já viram aquela frase? Quando a gente não cumprimenta alguém, a outra pessoa que não foi cumprimentada logo diz, o que aconteceu? Dormiu comigo hoje? A gente traz a ideia de que, opa, se eu dormir junto, não preciso cumprimentar. É um detalhe importante, um bom dia, boa noite, para quem divide a cama com a gente, para quem divide o mesmo lar. É interessante, mesmo que a rotina crie ali aquela coisa do automático, não preciso falar boa noite para quem vive comigo, é importante, é legal. E aí, outro detalhe que eu queria trazer aqui é a questão 65. Quando Kardec, na questão 63, descobre que todos nós passaremos pela perturbação espírita depois da morte. Ou seja, todos ficaremos um pouco perturbados. Todos ficaremos ali confusos. Onde é que eu estou? O que aconteceu? Não estou entendendo. Quem são esses que estão ao meu redor? É uma confusão. Perturbação espírita. E aí Kardec, no 65, pergunta se o conhecimento espírita poderia nos ajudar em relação a essa perturbação. Quando eu li o Livro dos Espíritos pela primeira vez, eu pensei aqui agora está a chave. Agora vai puxar a sardinha para o nosso lado. Agora, os espíritos falaram que sim, ajuda e muito. Porque o espírita já conhece antecipadamente a sua situação. O espírita sabe que a morte não vai transformá-lo em anjo, se ele não construiu a angelitude enquanto estava encarnado. A morte é apenas a continuidade daquilo que nós somos. Estávamos com corpo, daqui a pouco estaremos sem corpo. Mas se eu era apegado aos bens materiais, se eu era um homem do mundo, eu continuarei sendo um homem do mundo, apegado aos bens materiais. A questão é 165, Maria Helena, talvez a hora que eu falei aqui no... Então, o espírita sabe disso, não é novidade. Quem não sabia, eu acabei de informar. Mas não é porque morreu, não, mas era uma pessoa boa. Mas se ele não era antes, ele não vai ser depois. Ele pode até ser depois de um tempo. Mas no momento imediato em que ele desencarna, é a continuidade daquilo que foi, daquilo que é. Era com, agora está sem.
Mas Kardec continua e os espíritos dizem para ele que o conhecimento então ajuda, mas, porém, todavia, contudo, o que mais importa é a prática do bem e a consciência pura. Ou seja, sem a prática do bem, sem a consciência pura, ser espírita dá uma pequena ajudinha, que é nos deixar conscientes daquilo que nós enfrentaremos. E às vezes, aquele que nem espírita é, mas que praticou o bem, manteve a consciência pura, terá uma perturbação espírita mais reduzida do que a nossa. Por quê? Porque ele fez o bem. E quando se faz o bem, há uma legião de benfeitores que nos auxiliam a atravessar aquele período nebuloso da perturbação. Tem uma frase do Chico muito boa que ele falava assim: o bem que se faz em algum lugar é nosso advogado por toda parte. Então eu pratico o bem aqui e eu ganho amigos. Eu ganho colegas, pessoas que passam a gostar de mim. E daqui a pouco eu desencarno e esses colegas ficam sabendo e falam: nossa, deixa eu ir lá ajudar o William, coitado, tá nas trevas. Deixa eu lá ajudar aqui a Maria Helena. Não é o caso, porque ela não está em trevas, mas a gente vai ampliando aquilo que Kardec trabalha como sendo família espiritual, que se constrói praticando o bem. Então, meus amigos, esse é o grande ponto. A morte é apenas uma continuidade. Como foi para Sidônio, será para nós. E o que é que nós estamos construindo? Que tipo de edificação nós estamos fazendo, simbolicamente, do outro lado, que nada mais é do que o lado de dentro. E não o lado lá fora. É isso, cada um de nós constrói a própria história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz, como já diz a bela música de Almir Sater e Renato Teixeira, Tocando em Frente. E lá eles dizem algo bonito. Creio que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Que a gente possa compreender a marcha. E a marcha é a marcha do amor, a marcha do bem, da tolerância, do respeito, do diálogo, da solidariedade. Todas essas virtudes, todas essas palavras que a gente já conhece, mas que precisa aplicá-las nos pequenos detalhes, nos pequenos gestos, em casa, com aquele que entrega alguma coisa em nossa casa, com aquele que varre a porta da nossa casa, com aquele que recolhe o nosso lixo, com aquele que compartilha o ambiente profissional. Enfim, vamos tentar olhar para o mundo de uma maneira diferente, enxergando no outro uma possibilidade de eu vivenciar aquilo que eu acredito. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos protejam, nos inspirem, tenham todos uma excelente semana, um final de mês aí maravilhoso, e que novembro, dezembro, já entrando no final do ano, em que somos tocados por aquele momento, né, em que a gente recorda do nascimento de Jesus, que todos nós consigamos vivenciar um pouco mais o Evangelho. Eu sei que plenamente a gente não consegue, mas se a gente conseguir vivenciar um pouquinho mais a cada dia, quando a morte nos chamar como chamou Sidônio, que a gente possa ter construído em nós uma melhor morada. Fiquem com Deus. Maria Helena, obrigado pelo convite. Fiquem todos em paz e até breve.